Amados, vamos agora meditar na palavra do Senhor. Eu quero que você deixe a sua Bíblia aberta, para a gente, de vez em quando, a gente pensar aqui em algum texto, você poder procurar algum texto. Eu quero falar sobre o cristão e o mundo. O maior desafio da nossa vida não é pertencer a uma igreja, obedecer às regras daquela igreja. O maior desafio de um cristão é viver de acordo com o estilo de vida que Cristo propõe a ele. Esse é o nosso maior desafio. Jesus, quando ele deixou isso bem claro nos seus ensinos, por exemplo, ele sempre falava sobre a gente romper com os ditames deste mundo, romper com o estilo de vida deste mundo, para vivermos uma vida diferente. Quando ele perdoou aquela mulher flagrada no adultério, ele disse a ela, como foi que ele disse a ela? Nem eu também te condeno. Aí ele disse o que depois? Vai e não peques mais. Jesus está dizendo, você foi perdoada. Agora você tem que viver uma vida separada do pecado, divorciada do pecado. Você está me entendendo, meu irmão? A um outro homem, ele disse assim, olha, você já está curado. Agora, não peque, para que não te suceda coisa pior. Jesus sempre chamava as pessoas que eram alcançadas por um milagre da parte dele, a viverem uma vida diferente. Então, olha, você já está curado, agora tenha cuidado, não peque mais, para que você não sofra algo pior depois. O camarada chegou para Jesus e disse, Senhor, o que eu devo fazer para ser salvo? Ele disse, você conhece os mandamentos? Não matarás, não adulterarás. Ele disse, sim, Senhor, eu conheço. E, aliás, eu tenho guardado esses mandamentos desde a minha juventude, desde a minha fase de criança. Jesus então falou, falta-te uma coisa, venda as suas propriedades, dê aos pobres, depois venha e me siga. Então Jesus está desafiando ele primeiro, se desprenda daquilo que é importante para você. Tire o seu coração da riqueza, você é um cara avarento. Deixe a avareza, deixe o amor ao dinheiro, e depois venha me seguir. Então, o nosso maior desafio é viver essa proposta de vida que Jesus nos oferece. Na igreja, a gente tem muita gente frequentando a igreja, mas poucas entenderam essa verdade. E poucas estão dispostas a pagar o preço para poder agradar a esse Deus que nos desafia a viver na contramão deste mundo. Paulo, escrevendo aos Romanos, como a gente leu no capítulo 12, ele falou, e não vos conformeis com este mundo. Eu já falei para os irmãos aqui que a expressão
não se conformar aí é não se amoldar. É não ter uma forma que combine. Você pode imaginar, como eu já falei para vocês aqui, o mundo como um grande quebra-cabeças, ou quebra-cabeça. E você é a peça que não vai se encaixar em lugar nenhum. Então isso é viver para agradar a Deus. E não é fácil hoje viver uma vida que ande na contramão, porque nós vivemos a era da necessidade de ser popular. As pessoas, usando uma linguagem facebookiana, elas querem ser compartilhadas, elas querem ser curtidas. Então é difícil numa geração onde a gente quer agradar as pessoas, dizer para as pessoas que nós somos ok, que nós somos legais. É difícil a gente caminhar na contramão de tudo isso. E naquele dia, quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, o que vai contar não é se você foi popular. O que vai contar não é se você falava em línguas aqui na igreja, se você era aparentemente espiritual. O que vai contar é a qualidade de vida que você tinha diante de Deus. Aleluia. Você não coordenou nada, você não liderou nada, você não esteve na frente de nada, você não foi o centro das atenções, ninguém nem sabe qual é o seu nome, mas naquele grande dia, quando você estiver diante de Deus, Ele vai dizer para você: venha, bendito de meu Pai, receba por herança o reino que está preparado para você antes da fundação do mundo, porque você andou na minha presença. Desde o Antigo Testamento, Deus já exigia que seu povo tivesse uma vida diferente. Então eu quero chamar a atenção dos jovens, dos adolescentes. Você tem uma vida diferente? A sua vida é diferente? Os irmãos que estão aqui, os pais de famílias, as mães de família, a sua vida é diferente? Tinha uma música de Thalita que ela dizia: minha vida mudou, eu sei, graças ao Senhor. Penso bem como eu era e hoje como eu sou. Outro cantor aí cantava uma música semelhante. A harpa cristã tem uma música que diz: que mudança em mim fez o meu bom Jesus, entrando no meu coração. Aleluia. O Evangelho mudou alguma coisa em você? Porque quando o Evangelho entra na gente, que ele muda a gente, não tem outra escolha. A gente vai querer viver para agradar a Deus. E a gente vai querer andar na contramão deste mundo. Deuteronômio capítulo 7. Abra a sua Bíblia. Nós estamos em um culto de ensino da palavra de Deus. Então confira na sua Bíblia. Em Deuteronômio, capítulo 7, versículos 1 em diante, diz assim: quando o Senhor teu Deus te tiver introduzido na terra, a qual passas a possuir, e tiver lançado fora muitas nações de diante de ti, os heteus, e os girgazeus, e os amorreus, e os cananeus, e os ferezeus, e os heveus, e os jebuseus, 7 nações
mais numerosas e mais poderosas do que tu, e o Senhor teu Deus a tiver dado diante de ti para as ferir, totalmente as destruirás. Não farás com elas conserto, nem terás piedade delas, nem te aparentarás com elas, não darás tuas filhas a seus filhos, e não tomarás suas filhas para teus filhos, pois elas fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós, e depressa vos consumiria. Porém, assim lhes fareis: derrubareis os seus altares, quebrareis as suas estátuas, cortareis os seus bosques, e queimareis a fogo as suas imagens de escultura, porque povo santo és ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que ele fosses o seu próprio povo de todos os povos que sobre a terra há. Se você me entende, diga amém. Então vocês se constituem em uma nação separada, escolhida. Vocês não devem fazer aliança com nenhuma das outras nações ao redor de vocês, porque essas nações têm um costume de adorar a outros deuses. Essas nações têm um costume de se envolver com o ocultismo, com a prostituição, com o adultério, com a profanação. Vocês não devem imitar essas atitudes. E a separação deve ser tal que vocês não devem dar os filhos de vocês para casarem com as filhas deles e vice-versa. Então, desde o Antigo Testamento, e Deus vai dizer: por quê? Porque vocês são santos, vocês é um povo separado, vocês é uma nação escolhida, é o meu povo particular, é a minha herança particular. Aleluia. Então, desde o Antigo Testamento, desde Israel, Deus já nos convida a viver uma vida totalmente diferente da que vivem as outras nações. Aleluia. Portanto, o cristão não deve ter nenhuma relação com o mundo que comprometa a sua vida espiritual. Se você está lá, no trabalho, na escola, na faculdade, e você começa a perceber que determinadas atitudes, determinados comportamentos, começam a comprometer a sua identidade como crente em Jesus, você deve ser radical em relação a isso. Olha o que a palavra de Deus vai dizer para a gente. Abra a sua Bíblia em João, capítulo 17. João, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 17, versículos 14 a 16. Olha o que diz Jesus: dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são de onde? Do mundo. Assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Querido, coloca isso na sua mente. Quem serve a Cristo não pertence ao mundo. O apóstolo Paulo depois falou o seguinte, que em relação a este relacionamento com o mundo, não quer dizer que você não vá falar com as pessoas. Paulo falou isso. Não quer dizer que você não vá negociar com as pessoas. O que Jesus está querendo dizer é que você não deve viver de acordo com o estilo pecaminoso deste mundo. Quando a Bíblia diz que você não é deste mundo, é que você não pertence a esse sistema pecaminoso. Se é que você realmente
teve um encontro com Jesus, se é que ele realmente perdoou os seus pecados, se é que realmente você tem a plena convicção de que vai morar no céu com Jesus. Se você não tem convicção de nada disso, então essa palavra não é para você. Então Jesus está mostrando aqui que existe um abismo entre nós, entre o estilo de vida que em Cristo e o estilo de vida do mundo. Não tem como. Jesus disse, vocês, a expressão não são do mundo, é uma expressão radical para deixar bem claro que não existe relação entre o salvo e esse sistema pecaminoso. É claro que o mundo aqui não é o mundo planeta Terra, é o mundo sistema. Que mundo é esse? Venha comigo para Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2, versículos 1 em diante, que diz assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Então este mundo é um mundo que é dirigido, que é regido pelos valores imorais, pelos valores carnais. É deste mundo que Jesus está dizendo que eu e você não pertencemos mais. E essa palavra tem que ser pregada, porque nós temos uma igreja hoje que está com a desculpa de que vai ganhar as pessoas para Jesus, uma igreja que está se mundanizando. É a igreja das baladas gospel, é a igreja do São João gospel, é a igreja de tudo quanto é miséria gospel. E Jesus está dizendo que esse sistema, mais tarde Paulo diz assim, o Paulo não, João, se não me engano, o apóstolo diz assim, o mundo jaz no maligno. O que Paulo está dizendo em Efésios é que quando estávamos no mundo, nós éramos guiados pela vontade do príncipe das potestades do ar. Quem anda de mão dada, de dente aberto para o mundo, está andando de mão dada com Satanás. Porque quem governa nesse mundo pecaminoso é ele. João disse que o mundo jaz no maligno, o mundo faz a vontade do maligno. Paulo está dizendo aqui que quando nós estávamos no mundo, nós também éramos guiados pela vontade do maligno, levados pelos nossos pensamentos carnais, pelas nossas atitudes carnais. E não é concebível que um crente, um homem, uma mulher, um jovem, um adolescente que se diz salvo em Jesus, viva de acordo com o que esse mesmo mundo dita para você, através da internet, através da televisão, através das amizades. O fato que ser crente é para quem quer ter um compromisso com Deus. Ser gospel, você pode ser, mas ser crente em Jesus, ser servo, ser seguidor de Jesus, ser discípulo de Jesus, não tem nada a ver com ser gospel. Você está me entendendo, meu irmão?
Tiago, capítulo 1, versículo 27. Um texto que fala sobre a verdadeira religião. Ele diz assim, 1:27, a religião pura e imaculada para com Deus o Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Está me entendendo, meu irmão? Agora, olha o que Tiago vai dizer no capítulo 4, versículos 4 e 5. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Escute bem. Vocês não sabem que quando vocês fazem amizade com o mundo, você está se constituindo inimigo de Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, se constitui inimigo de Deus. Então não tem como ser salvo em Jesus e ser aplaudido pelo mundo. Olha o que Jesus falou no texto que eu li de João, capítulo 17, 14. Jesus disse assim: olha, o mundo odeia vocês. Foi Jesus quem falou, gente. O mundo odeia vocês, porque vocês não são do mundo. Por isso que o mundo também me odeia, o mundo me odiou e vai odiar vocês também. Ora, se eu sou de Jesus, se eu sou seguidor de Cristo, e eu não sou odiado pelo mundo, olha, amados, quando a gente escolhe, deixa eu só dizer essa verdade para você aqui. Quando a gente escolhe viver uma vida ilibada moralmente, espiritualmente, você não vai agradar nem aos que são da igreja. Alguns, claro. Tem gente da igreja que não vai querer se relacionar com você, porque ele sabe que você anda certo. Aleluia. Ele sabe que andar com você vai ter que andar certo também. Ele sabe que andar com você significa que ele vai ter que também andar na luz. Gente que anda na mentira não vai querer andar com você, porque sabe que você anda na verdade. Eu, Raimundo Campos, tenho pouquíssimos amigos. Amigos, o que eu digo, amigos, aqueles amigos que você confia. Por quê? Por quê, pastor? Porque eu adotei um estilo de vida que não combina com muita gente que está no meio em que eu vivo e que diz que é crente. Então essa gente me vê, me odeia. Todos os homens que quis agradar a Deus ficou sozinho. Eu não estou querendo ser aqui profeta do caos para você, dizendo que você vai perder a amizade de todo mundo, não. Eu estou querendo dizer que você precisa se posicionar como servo de Deus. Você precisa se posicionar como uma mulher de Deus, como uma jovem, uma adolescente de Deus. Aleluia! No trabalho, o adolescente Daniel, com a idade entre 12 e 16 anos, chegou na Babilônia e colocou no seu coração o propósito de não se contaminar com os manjares do rei. E aquilo implicava em dizer que ele poderia morrer por uma desobediência à determinação do rei.
Mas ele disse: não, estou determinado. Chamou Arioque, disse assim: olha, eu sei que o rei mandou a gente comer da mesa do rei, mas eu e meus amigos resolvemos que nós não queremos nos alimentar com isso aí. Faça um teste com a gente. Ah, não, mas eu não posso fazer isso. Se o rei souber que eu abri essa exceção para vocês, o rei vai me matar. Não precisa dizer o rei agora não. Faça um teste primeiro. E a Bíblia diz que Daniel achou graça diante de Arioque. E Arioque abriu uma exceção para Daniel e seus amigos. E no final de 10 dias, ele e seus amigos estavam mais robustos do que os outros amigos. Não que os legumes dessem a eles mais vitamina do que os outros, mas Deus estava honrando o compromisso de Daniel em ser diferente em uma nação pecaminosa. É por isso que eu gosto da resposta de Misael, Ananias e Azarias. Quando o rei disse assim: vem cá, como é que é? Você não vai adorar a minha imagem? Como é que é esse negócio aí? E tal. Daniel, o Misael, Ananias e Azarias respondem. Eu gosto dessa expressão. A primeira expressão deles era: ó rei, sobre este negócio não necessitamos te responder. Sabe o que eles estavam querendo dizer? Parafraseando, eles queriam dizer: sobre essa questão de adoração, o Senhor e todo mundo já sabe que a gente não abre mão da adoração ao nosso Deus. É isso que ele queria dizer. Nós não precisamos te responder, porque já está bem definido em nossa vida, já está bem, todo mundo já sabe que a gente não se curva a outro Deus em nenhuma hipótese. Aleluia. Então nós não fazemos negócio com a nossa fé. Essa coisa de se afastar do mundo é uma coisa tão séria que Deus não somente pede que a gente se mantenha a distância de tudo que é do mundo, como até daqueles que estão em nosso meio, mas que vivem de acordo com o mundo. Olha o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 9 em diante. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 9. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Paulo, olhe para mim, meu irmão, olhe para mim só um instante. Paulo não está falando com gente de fora, porque no versículo 1, Paulo vai denunciar um rapaz de dentro da igreja que dormia com a mulher do pai. Então Paulo está denunciando aqui a prostituição dentro da igreja. E Paulo está dizendo: não ande com essa gente que está dentro da igreja, mas vive em prostituição. Paulo está escrevendo no tempo da graça. O versículo 10 ele vai dizer assim: isso não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo. Olha como ele vai explicar. Ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal nem ainda comais. É com gente que está dentro da igreja, mas o mundo está dentro dele. É ladrão, é roubador,
Paulo está dizendo, é avarento, é idólatra, é prostituto, está no meio da igreja. E Paulo disse, não se junte com essa gente, nem se comunique com eles. O que eu estou querendo dizer para você, meu irmão, é que ser crente é andar na contramão do pecado. Não existe relação entre o salvo em Jesus e uma vida pecaminosa. E ele está dizendo, nem aqueles que estão dentro da igreja, separa dessa gente. Primeira João, capítulo 2, versículo 15. Eu vou ter que prosseguir em uma outra oportunidade, porque o tempo não nos espera mais. Mas eu quero terminar com 1 João, capítulo 2. Versículo 15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Aleluia. Nesse texto, João quer dizer para mim e para você, olha, você deve evitar todo tipo de relacionamento com a vida de pecado do mundo, porque tudo isso é passageiro. Aqui, eu quero dizer uma coisinha para você. Aqui na igreja, possa ser, que tem agora pessoas que estão aqui na igreja, mas estejam na mentira, na prostituição, em todo tipo de imoralidade, nos seus pecados secretos, que ninguém vê, que ninguém sabe. Mas Jesus, uma certa vez, contou uma parábolazinha para poder a gente entender como é que Deus trata essas coisas. Jesus disse, olha, um homem saiu a semear. De noite, veio um maligno e semeou uma semente lá no arraial dele, lá entre a plantação dele. No outro dia, os empregados dele foram ver e perceberam que havia uma planta estranha, que se parecia com ela, mas não era ela. Lá no meio do trigo, colocou uma planta parecida com trigo, mas não era o trigo, era o joio. Aí os empregados vieram para o dono da fazenda e disseram, Senhor, nós encontramos joio no meio do trigo. Vamos arrancar esse joio. Eu não entendo de agricultura, de plantações, mas dizem, quem entende, que quando o joio começa a crescer junto com o trigo, ele fica tão junto, tão unido, que se arrancar antes do tempo da colheita, pode ser que mate o trigo. Então o Senhor
Disse, não, deixa aí. Deixa crescer. E na colheita, na ceifa, já está tudo seco, então fica mais fácil de se soltar um do outro. Separa o trigo e o joio queima na eira. E todos nós já sabemos que na igreja, que esse texto sagrado é um símbolo do tipo de pessoas que nós temos na igreja. O trigo e o joio. Mas, naquele grande dia, o joio será queimado. E a pergunta é, você é trigo ou é joio? O que eu quero dizer é que, se você está dentro da igreja, mas vive uma vida mundana, vive uma vida de pecado, escondendo da esposa, escondendo do esposo, escondendo dos filhos, escondendo da igreja, escondendo do pastor, não se preocupe não, pode continuar desse jeito, continue. Só tem uma coisa, naquele grande dia você vai ser tirado, e o seu destino não vai ser igual ao destino do trigo. Só que Deus não quer que você seja joio, meu irmão. Aleluia, glória a Deus. Ele te chamou para viver uma vida de santidade. Querido, santidade não é roupa. Essa semana eu criei barba, né? Fiquei doente uns dias aí. Aí não fiz a barba porque tudo doía, a cabeça doía, tudo. Aí eu não fui fazer a barba, fiquei uns 3 dias ou 4. E quando eu fico muito tempo sem fazer a barba, encrava e é um problema para fazer depois. Aí criei a barba. E alguém perguntou assim, você ainda é crente? Então, ser crente não tem nada a ver com barba, não tem nada a ver com paletó, gravata, não tem nada a ver com esse coque de dirigente de segunda geração. Desculpa as irmãs dirigentes de segunda geração, estou falando de forma carinhosa, viu? Não tem nada a ver com essa... Não, santidade é um estilo de vida. Santidade é quando você escolhe agradar a Deus e aborrecer ao mundo. Isso é santidade. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. E a santidade, ela flui de dentro para fora, meu irmão. Agora, uma vez que você entra no processo de santificação, em busca da santidade, você vai querer que a sua roupa agrade a Deus, aleluia. Você vai querer que a sua vida agrade a Deus, seu comportamento, seu andar, o seu modo de falar, os lugares onde você vai. Tudo seu vai ser para agradar a Deus. Não há comunhão entre o cristão e o mundo. Não há. Então, se você está aqui hoje, está alimentando um estilo de vida igual ao do mundo, arrependa-se enquanto há tempo. Glória a Deus. Eu estou falando aqui como servo de Deus, como seu pastor. Arrependa-se enquanto há tempo. Aleluia. Venha correndo para os pés do Senhor Jesus. Se desnude de todas essas coisas. Se jogue na presença de Deus. Aleluia. Ele quer perdoar. Ele quer trocar as suas vestes. Ele quer fazer de você um instrumento nas mãos dele. Mas para isso, você tem que tomar uma posição diante de Deus. Que Deus em Cristo te abençoe poderosamente.